paz. Amém? Temos uma boa chuva, refrescar um pouco o ambiente. Damos graças a Deus por esse dia que fez o Senhor. Dia onde nós celebramos a Deus, nos reunimos em família para apresentar nossas vidas em adoração ao Senhor. Além de também abrir o nosso coração, nossos ouvidos, nossa mente para também ouvir a sua palavra ministrando aos nossos corações. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. E nós iremos ler os 3 primeiros versos. Hebreus capítulo 1, os 3 primeiros versos, a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar mais dos ofícios de Jesus, o nosso profeta. Domingo falamos, lembrando do Natal, lembrando do seu nascimento. Vimos também um pouco sobre a sua função como sumo sacerdote, dando-nos a possibilidade de também entrar no Santo dos Santos com Ele, estarmos diante de Deus e nos acertarmos com Ele a destra de Deus, e podermos estarmos adorando e glorificando ao Senhor. Hoje nós também queremos olhar para mais uma função que Cristo veio cumprir enquanto esteve entre nós. O texto sagrado diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Apenas até o verso 3. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite viemos te adorar. Fazemos isso por nossas vidas, com um canto pelos nossos lábios, em louvor e adoração ao teu santo nome. Também, Deus, reunido com nossos irmãos, nós contribuímos para que a missão do Senhor, por meio dessa igreja, não pare. Nós ofertamos e devolvemos a décima parte que o Senhor tem confiado a nós, como sustento para a nossa casa e também como manutenção para a casa do Senhor. Neste momento, Deus, abrimos nosso coração, certo de que a Tua palavra será pregada e é a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Nos ajude, Deus, abrindo nossa mente, iluminando nossos olhos, e por meio do Teu Espírito, nos conduzindo a uma vida prática, uma aplicação plena do que a Tua palavra também tem a nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em meio a um mundo em crise, todas as áreas que temos visto, em meio a famílias sendo destruídas, igreja perdendo a sua essência e a humanidade se perdendo diante dos modismos que o mundo oferece, a palavra de Deus só nos dá uma única esperança, que é Jesus Cristo. Para nós, o povo de Deus, olhando para toda essa crise, olhando para todas essas circunstâncias, nós precisamos fazer como os autores bíblicos, como a própria Escritura em si nos ensina a fazer, a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele que é o Filho de Deus, a expressão exata do seu ser, Ele que é o esplendor da sua glória, que sustenta tudo por meio da sua palavra poderosa, como o autor aos Hebreus nos ensina. Ele que, depois de ter feito a purificação dos pecados, e nós vimos no domingo passado ele fazendo isso como sacerdote,
cumprindo a função sacerdotal e a posição como sacerdote, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, como aquele capaz de entrar no Santo dos Santos e estar não apenas diante de Deus, mas também à destra do Senhor. Ele que é o profeta prometido há séculos atrás, e é a única esperança profética para a humanidade, e a certeza, e a garantia, e a convicção de que Ele está preparando o lugar, Ele está presente em nosso meio, assim como um dia também retornará para buscar o seu povo. Nós nos mantemos firmes nessa palavra, que é viva e eficaz no Senhor, como o autor também diz no verso 12 do capítulo 4. Nós precisamos, irmãos, desse profeta que é o Senhor Jesus. Nós precisamos desse Jesus que também é Deus, que se fez carne, habitou entre nós. Nós precisamos de suas palavras, como também precisamos da vida que Ele tem a nos oferecer. Nós precisamos deste profeta. E é desse profeta que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Olhando para Jesus como o nosso profeta, como aquele que veio da parte de Deus, se fez carne, trouxe a palavra de salvação, a palavra de vida, que nós, o seu povo, enquanto outrora perdidos em nossos pecados, nas trevas que nos cercavam, com os nossos olhos obscurecidos por causa das nossas iniquidades, Ele veio como luz para iluminar nossas vidas, o caminho onde devemos andar. Ele veio como vida para aqueles que estavam mortos. Ele veio como uma salvação para aqueles que estavam perdidos e caminhando, por assim dizer, para o inferno. Esse é o Jesus do qual nós queremos meditar nessa noite, e que o autor aos Hebreus ele traz com clareza para aqueles irmãos que no primeiro momento receberam essa palavra, e assim como nós também hoje precisamos dela. Para compreendermos melhor essa função de Jesus como profeta, mais uma vez, nós precisamos fazer algumas perguntas para compreender essa função dele e para compreender as palavras como os Hebreus traz para nós também, nossa compreensão também nessa noite. Primeiro, a pergunta que nos ajuda a compreender esse texto é: quem eram os profetas? Quem eram esses homens que tinham uma função tão importante e que no seu tempo foram, por assim dizer, instrumentos de Deus, e que agora, ou no momento que o autor dos Hebreus, ele é também um assunto pelo qual o autor precisa trazer à tona para falar da pessoa de Jesus? Quem eram os profetas? A palavra profeta, no grego, aqui na tradução do Novo Testamento, ela quer dizer, ou ela significa uma pessoa que fala em lugar de outra, como um intérprete, ou aquele que está proclamando alguma palavra que diz respeito ao futuro. E quando nós olhamos para as Escrituras, especificamente o Antigo Testamento, nós temos esses profetas atuando, esses homens, em alguns momentos específicos ao longo da história, principalmente diante do povo de Israel, e alguns deles, eles manifestando ou trazendo à tona a vontade de Deus, a lei do Senhor, por meio das palavras vindas do Senhor. E nós temos, de maneira clara, os profetas utilizando sempre uma frase inicial quando ia proferir suas palavras: assim diz o Senhor. Ao fazer isso, ele estava demonstrando que naquele momento as palavras a serem proferidas não eram deles, nem fruto de uma interferência externa humana, mas unicamente a fonte era o Senhor. Portanto, os profetas do Antigo Testamento eram porta-vozes do Senhor, falavam da parte de Deus para o povo,
E é interessante a gente observar e analisar essa função desses profetas, porque nós vimos também no ano passado um pouco sobre os sacerdotes que representavam o povo diante de Deus. Eles, por assim dizer, recebiam as ofertas em nome do povo e ofereciam ali no altar a Deus em favor do povo. Agora nós temos outros homens, profetas também, chamados da parte de Deus, que ao invés de falar em nome do povo para Deus, eles falam da parte de Deus para o povo. É a maneira que Deus então responde, ou dá a direção, ou expressa a sua vontade, para que o seu povo ande segundo a sua palavra. Os profetas então eram homens revestidos de poder e autoridade da parte de Deus, quando falavam, pronunciavam as palavras do Senhor, e isso trazia uma evidência também dos sinais, que muitos deles precisavam fazer uso para que a palavra do Senhor fosse recebida e compreendida como de fato a palavra de Deus e não de homens. A palavra de Deus, ela vinha a eles de vários modos. Por isso o autor também vai dizer que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, e alguns desses modos eram visões ou manifestações de Deus de uma maneira que fosse clara para o homem, como por exemplo as sarças pegando fogo. Eles, por meio dos sonhos, ou até mesmo a voz do Senhor falando de maneira audível a eles. Essa era então a função e a missão que esses homens tinham diante de Deus. Não eram qualquer homens, eram homens chamados por Deus, capacitados por Ele, homens que tinham uma certa relacionamento com o seu Senhor. Por isso eles sabiam distinguir a voz do Senhor falando com eles. E como de se esperar, assim como havia os profetas da parte de Deus, também ainda no Antigo Testamento haviam profetas, falsos profetas, por assim dizer, que se levantavam, se dizendo em favor de Deus ou em favor de algum rei, também levantando palavras contrárias ao que o Senhor estabelecia. Esses profetas, basicamente, havia dois grupos deles. Primeiro, aqueles que se diziam possuir dons extraordinários e que eram conhecidos pelas suas palavras, por assim dizer, doces, agradáveis. Reis consultavam alguns dos seus profetas particulares para saber se iam vencer uma batalha ou não, e massagear, por assim dizer, o seu ego. Nós temos um exemplo em 1 Reis 22, quando o rei consulta os seus 400 profetas e todos manifestam uma palavra positiva para ele, dizendo que pode ir à batalha e a vitória é certa. E também nós temos aqueles que se diziam profetas apenas pela posição que tinham e os recebimentos que tinham da parte dos reis. A posição lhe dava um destaque diante dos reis e também muitas regalias. Nós temos então essa função, ou esses homens do Antigo Testamento, levantados por Deus, com o único propósito, que era transmitir a palavra do Senhor, falar da parte de Deus a sua mensagem. A segunda pergunta que nós precisamos fazer, compreender a missão e a função que Jesus cumpre como profeta de Deus, é por que esses profetas eram necessários? Qual era a importância deles para o povo? Porque eles eram necessários, e se são necessários, esses mesmos profetas com as mesmas funções hoje. Nós podemos mais uma vez nos perceber na existência desses profetas levantados por Deus. Nós podemos perceber a graça e a misericórdia do Senhor, porque nós somos
conhecedores, por meio das Escrituras, que por causa do pecado, o homem ele vem sofrendo declínio ao longo da história, para longe do Senhor, se afastando de Deus. Assim foi o homem, desde a queda de Adão, enquanto ali no Éden, ele tinha um relacionamento com Deus, estava dentro da vontade do Senhor, ouvia Deus falando diretamente a ele. Após a queda, por causa dessa separação, esse rompimento no relacionamento, do homem pecado, Deus santo, então agora, além de ficar difícil para o homem compreender a palavra do Senhor e ouvir a sua voz diretamente, sem ser consumido, ele também agora está mais distante ainda, segundo as suas inclinações e os seus pecados, tornando-se então incapaz ou incapacitado de ouvir a voz de Deus diretamente e plenamente. Senhor, é a graça do Senhor e a sua misericórdia que capacita os homens, por meio do seu Espírito, fazendo com que homens sejam capazes de ouvir a sua voz, receber a sua palavra e transmitir isso ao povo de Deus, aqueles pelos quais Deus tinha um propósito para que a sua palavra chegasse a eles. Se não fosse a graça do Senhor, nós até hoje estaríamos perdidos, sem a palavra de Deus, e sem a capacidade de poder ouvir e saber distinguir a palavra do Senhor das muitas vozes que existem à nossa volta. O quão prejudicial, irmãos, é para o homem ficar sem ouvir a palavra de Deus. Como traz prejuízos à vida daquele que foi criado por Deus, por meio da sua palavra, sustentado por Ele, por meio da sua palavra, e agora, por conta de ouvir uma palavra diferente, uma voz diferente, esse relacionamento se romper, um abismo se abrir entre Deus e o homem, e esse homem agora ficar indiferente ou sem saber distinguir a voz do Senhor. Infelizmente, isso tem acontecido com muitos. Quando a palavra do Senhor é pregada, quando a voz de Deus está sendo proclamada por meio do seu Evangelho, e ainda assim há corações endurecidos, e ainda assim há corações fechados, a palavra do Senhor, por meio da sua graça e misericórdia, ela foi pronunciada, ela foi mais uma vez restaurada para que pudesse chegar aos ouvidos dos homens, por meio de homens levantados por Deus, esses os profetas do Senhor. A miséria do homem estava tão grande que, mesmo diante de grandes feitos de Deus, ao libertar o povo de Israel, a sustentar o povo no Egito, a fazer eles atravessar o mar sem molhar os seus pés, a nenhuma vestimenta ou calçado se perder, depois de beberem a água da rocha, ainda assim eles se colocaram como endurecidos diante do Senhor, indiferentes diante da voz daquele que os libertou do Egito. É interessante isso, que quando Moisés está no monte, o povo está ao pé do monte, e Moisés, e eles estão lá vendo os trovões, os relâmpagos, a manifestação de Deus ali naquele lugar, e Moisés então desce com as tábuas da lei, com a vontade de Deus para o povo ainda é capaz de dizer: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Essa é uma consequência da ausência de uma vida santificada, de uma vida aos pés do Senhor. É por isso que eu digo que a necessidade dos profetas naquele momento é por causa da graça e misericórdia de Deus em favor desses mesmos homens, ainda lhes dando a oportunidade, ainda lhes dando motivos para estarem diante de Deus com uma vida santificada, uma vida reta, ainda lhes dando motivo para
por meio de uma obediência, servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com mãos limpas e coração puro. É por esta razão, e mediante esse declínio do homem, então, que Deus toma essa iniciativa de convocar algumas pessoas que Ele mesmo escolheu, capacitá-las para falar em seu nome. E ao fazer isso, esses homens então pronunciam a palavra de Deus, dizendo: assim diz o Senhor. É por meio dos profetas que Deus então entrega a sua palavra, faz com que a sua vontade seja conhecida, faz com que os seus desejos, o desejo do seu coração, fique claro na mente da sua criação, do homem, para que ele possa então se submeter a esse desejo e cumprir cabalmente. Queridos, houve um tempo em que Deus se calou diante das injustiças, diante da maldade, diante do pecado, diante da desobediência que continuamente vinha aumentando no homem e na humanidade, por assim dizer. Houve um tempo em que Deus ficou em silêncio, e um tempo longo, durante 400 anos, nenhum profeta se levantou da parte de Deus, a voz de Deus se calou no céu por causa da desobediência e do declínio do homem. Nesse período, o povo esteve a sua própria sorte, por assim dizer, caminhando segundo as suas próprias iniquidades, embora esse silêncio de Deus não significasse que Ele tinha largado a humanidade para seguir de maneira desordenada, não significa que Deus perdeu o controle. Alguém disse certa vez que o silêncio de Deus é ensurdecedor, gritante ao ouvido do homem quando há o silêncio de Deus. É preocupante para todos nós, assim como foi para essas pessoas quando houve esse silêncio de Deus. Esse silêncio de Deus, ele não se aplica como um ditado popular que a gente diz que quem cala consente. O silêncio de Deus não significa que ele estava de acordo com o que o homem estava fazendo. Não significa que ele estava indiferente às ações dos homens. Não significa que ele virou as costas para as iniquidades e as rebeldias que o homem se encontrou. É por causa disso, sua graça e misericórdia, que Deus então rompe esse silêncio após esse período de 400 anos, por meio da voz, mais uma vez, de um profeta, já na era do Novo Testamento. E nós temos no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 23, a palavra do Senhor dizendo o seguinte, a respeito de João Batista: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. No verso 26 ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, no qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele continua no verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim veio um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Essa voz, partindo do deserto, um lugar não atrativo, um lugar onde o povo, Deus levou o povo para recomeçar, para ser tratado, para ser, por assim dizer, tirado de dentro deles o mundanismo, tirou o povo do Egito, e no deserto Deus estava tentando tirar o Egito do povo. É desse mesmo deserto, esse mesmo local que a voz de Deus rompe o silêncio por meio desse profeta.
No verso 14, a razão desse profeta dizer isso é porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A voz que clama no deserto vem trazer a boa notícia para o homem perdido. E a boa notícia é que o Senhor Deus, além de estar falando mais uma vez com o seu povo, com a humanidade, Ele também está entre o seu povo com uma palavra viva, uma palavra no meio da sua igreja. Este verbo anunciado por João é Jesus Cristo, o mesmo profeta que tempos atrás Moisés anunciou dizendo que o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E quando Moisés está ali fazendo uma reprise das leis, falando ao povo as suas últimas palavras, nos seus últimos momentos, o Senhor consola o seu coração e Ele passa essa verdade para as pessoas e dizendo: olha, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Ele então dará continuidade, ou a Ele devemos dar um ouvido e dar a atenção. Quando Jesus está com os seus discípulos no monte, e ali há a sua transfiguração, nós temos aparecendo com ele ali Elias e Moisés, simbolizando a lei dos profetas, e uma voz que vem do céu mais uma vez dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouve. A mensagem que antes daqueles profetas falavam da parte de Deus, agora o próprio Deus está no meio da sua criação, e a sua voz ecoa do céu dizendo em relação ao seu filho: a ele ouve. Nós compreendemos, olhando para as Escrituras, que a mensagem que os profetas falavam, o convite que eles faziam, chamando reis, uma nação inteira ao arrependimento, era preparando o povo para a chegada desse grande profeta, desse Messias, o Filho de Deus. Jesus, ele é um profeta por excelência. Ele não apenas proclama a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. No princípio, como diz o apóstolo João, no versículo 1 do capítulo 1, na versão NVI, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. A própria palavra de Deus habitou entre nós. Queridos, a boa notícia dessa verdade, quando nós olhamos no passado, Deus usando mediadores para transmitir a sua mensagem, agora uma nova era, um novo testamento, uma nova aliança que Deus faz com o seu povo, com o seu Filho Jesus Cristo vem à terra, com a própria palavra viva de Deus, para trazer salvação, trazer a palavra de vida pessoalmente entre o seu povo. Ele não apenas, Jesus Cristo é o sujeito da profecia, ele também é o principal objetivo da profecia. Tudo que foi dito lá atrás por meio desses profetas anunciaram Jesus. Tudo agora que é dito nas Escrituras a respeito desse profeta fala sobre Jesus Cristo. É por essa razão então que o autor aos Hebreus ele tem motivos de sobra para apontar Jesus como esse profeta maior, melhor, superior aos profetas do passado, que tem uma mensagem maior e melhor do que os profetas do passado anunciaram, por ser ele o tema principal dessa mensagem. A terceira pergunta que a gente precisa fazer: por que o autor aos Hebreus então precisa falar dessa verdade, precisa trazer luz à mente desses recém-convertidos, por assim dizer,
sobre a pessoa de Cristo como Filho de Deus e sendo a palavra do Senhor atuando no meio do seu povo. Como eu disse, essa era uma igreja recém-convertida, ou recém-criada, por assim dizer, de cristãos dispersos, homens e mulheres que, depois da perseguição ali na igreja primitiva, eles foram dispersos por todos os lugares, e agora uma comunidade se reúne entre judeus e gentios, e eles agora estão cultuando ao Senhor, estão se reunindo em nome de Jesus, mas sendo também, ao mesmo tempo, sendo seduzidos por judaizantes, por judeus que ainda abraçavam a lei, ainda abraçavam os rituais, as cerimônias, como cerimônia ainda presente em seu meio. Para eles ainda, Jesus, o Cristo, ainda haria de vir, ainda estava por vir. Eles não reconheceram Jesus como seu Messias, por morrer de uma forma humilhante, por padecer na cruz e tantas outras razões. Esses cristãos estavam ouvindo essa mensagem diferente, essa mensagem judaizante sendo ministrada a eles, e de certa forma sendo seduzidos, parando para refletir se de fato esse Jesus que eles estavam servindo e ouvindo as suas palavras, ouvindo o seu testemunho por meio da mensagem trazida pelos apóstolos, se de fato era a mensagem que eles precisavam se apegar ou não. O autor então começa a sua epístola sem fazer aquelas introduções que o apóstolo Paulo faz, que Pedro faz. Ele já começa então apresentando a centralidade nas Escrituras, que é Jesus Cristo, que é Deus falando mais uma vez com o seu povo, não mais por mediadores, não mais por terceiros, mas diretamente pela pessoa de Jesus. E esse Jesus é o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas e tantas outras características que ele vai apresentar nos versículos que nós lemos. Então ele começa trazendo luz à mente desses hebreus, mostrando que de fato Deus falou no passado por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, no tempo pelo qual eles estavam vivendo, ele está falando por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, o Senhor. A boa notícia que nós temos para nossas vidas hoje, assim como foi para esses irmãos, é que Deus continua falando na nossa igreja. Não mais, como no passado, precisando de mediadores, porque esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele rompeu todas as barreiras necessárias para que nós pudéssemos ouvir Deus falando, para que nós pudéssemos estar diante do nosso Deus e ouvir as suas palavras de vida eterna. Hoje ainda nós nos pegamos tentando nas nossas canções ou em orações saber a vontade do Senhor. Há um anseio do homem de querer saber o que Deus quer, e alguns até usam de outros meios além das Escrituras para isso, mas nós precisamos estar plenamente certos, assim como o autor está ensinando para esses cristãos, que Deus fala assim, mas Ele não faz isso fora do seu Filho Jesus. O elo, a mensagem, o tema principal, a fonte é Jesus Cristo, a pessoa pelo qual Deus usa para falar aos nossos corações. Eu quero trazer 3 coisas que vão nos ajudar a compreender por que esse mesmo Jesus que o autor dos Hebreus apresenta aqui também é o nosso profeta. Por que nós também podemos olhar para esse texto, para essas palavras que o autor apresenta para esses cristãos, e também recebê-las como palavra de Deus para nossas vidas, dentro desse princípio de que Jesus é o profeta de Deus falando aos nossos corações.
Em primeiro lugar, porque Ele, sendo Filho, Ele fala diretamente a nós. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, verso 1, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Irmãos, é interessante esse texto quando o autor diz que Ele é Deus, outrora falou aos pais por meio desses profetas, de muitas maneiras, em vários momentos, várias vezes. A palavra do Senhor estava sempre presente para o seu povo. Deus não estava em silêncio enquanto os seus profetas estavam ali levantando uma voz profética da parte de Deus. Deus estava falando. O propósito da mensagem de Deus era para o seu povo. Esses pais eram os líderes, eram os homens que estavam ali à frente de nações, reis que estavam, por assim dizer, governando o povo de Deus aqui na terra, homens que foram levantados por Deus para conduzir o seu povo e também para falar a sua palavra. Porém, enquanto nesse primeiro momento Deus falou por meio deles, o autor diz que nesses últimos dias, nesses dias pelos quais Cristo já veio, Cristo já restaurou o caminho direto ao Pai por meio do seu sacrifício, Cristo já derramou o seu sangue em favor dos seus pecados. No momento que Ele pisou na terra, o seu reino foi estabelecido. Nesses últimos dias Ele tem nos falado por meio do seu Filho. Enquanto no passado Ele falou por meio dos profetas aos pais, nesses últimos dias o autor diz, Deus continua falando, agora não mais usando intermediários, mas falando diretamente ao seu povo. Deus, Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, Pedro de Marcos disse que Ele vai orar, e ao descer do monte, depois de uma noite de oração, Ele separa entre os discípulos 12 homens para ser assim os seus apóstolos, e a missão que eles recebem ali é pregar a palavra de Deus em todos os lugares. E é interessante nós observarmos que esses mesmos discípulos judeus, conscientes da lei, conscientes da palavra dita atrás das cerimônias e tudo, agora eles vão aprender com Jesus o que eles deveriam pregar, o que eles deveriam ensinar. Jesus, que é a palavra viva do Senhor, vem até nós, separa alguns homens específicos e entrega a eles a palavra que eles precisam pregar e anunciar. O ponto em questão aqui nesse primeiro momento é que duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, que Deus continua falando. Essa é uma boa notícia para o homem, porque o homem pode receber a palavra do Senhor está presente em nosso meio. Ele faz isso, claro, por meio de Cristo, onde as Escrituras, do início ao fim, falam as suas palavras. A segunda coisa é que esse é o único método, assim como o autor aos Hebreus está apresentando a eles, de Deus se dirigir ao seu povo. Não existe Deus fora de Jesus, não existe uma palavra de salvação fora de Cristo. O Lucas escreve Atos dos Apóstolos falando sobre essa verdade, que não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é esse nome. Paulo fala aos Filipenses que esse nome, a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome. A esse Jesus que nós devemos ouvir, a esse Jesus que nós devemos nos curvar e ouvir as suas palavras. Se há alguma palavra sendo dita, se há alguma voz sendo proclamada, que não é, a fonte não é Cristo, que as razões não é o Evangelho de Jesus, que o caminho não é Cristo Jesus,
essas palavras não devem ser ouvidas. Nós devemos fazer como o Salmo 1 nos ensina, que o homem ali é bem-aventurado porque medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por essa razão, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque a sua vida está alicerçada na palavra do Senhor. Os resultados disso é uma vida frutífera e abençoada para a glória de Deus. Porque podemos afirmar que Jesus é o nosso profeta? Nós vimos em primeiro lugar porque esse Jesus fala diretamente a nós, diferente dos antigos profetas que falavam da parte de Deus. No texto também nós vamos encontrar uma segunda razão, porque também encontrarmos em Jesus como nosso profeta, como a palavra de Deus dirigida a nós. Porque esse profeta, em segundo lugar, ele fala com poder e autoridade próprio e não representativa como os antigos profetas. O versículo 2, na parte B, diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que coisa maravilhosa, irmãos! Nós podemos estar diante da palavra daquele que criou todas as coisas, daquele que sustenta todas as coisas com as suas mãos. O próprio João diz que é esse que era o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que nós temos e desfrutamos poderia existir se não fosse o próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Essa palavra que o dito de Deus lá no passado trouxe à existência a todas as coisas. Esse Jesus, ele não é um profeta como aqueles demais, que o poder e a autoridade que eles tinham eram representativos, não eram deles, eram de Deus, emprestados, por assim dizer, para que aquele momento que eles estavam sendo usados por Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus pudesse ser manifestada. Jesus não é assim. Ele é a própria autoridade, nele está todo o poder. Por isso nós podemos sim também ouvir a palavra desse profeta do Senhor e saber que tudo o que ele diz se cumpre, que as suas palavras têm poder e que com a sua mão ele tem sustentado a sua igreja, o seu povo, e tem autoridade sobre nossas vidas e sobre o universo. Ele não fala como aqueles que pronunciavam em nome de seu Senhor, vindo da parte de Deus, como se os profetas faziam, né? Assim diz o Senhor. Mas como também ele fala como aquele que é o dono, como é o herdeiro de todas as coisas. Por isso tem autoridade e propriedade para falar ao mar e às tempestades, e ele se acalma. Por isso ele tem autoridade e poder para falar com os peixes, para os animais, para toda a sua criação, e eles responderem prontamente em obediência à sua voz. Ele não apenas fala a vontade de Deus para o povo, chamando ao arrependimento e à confissão de pecados, como os profetas faziam, chamando as pessoas e preparando o caminho do Senhor. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É aquele que não apenas nos chama ao arrependimento, mas tem o poder para nos perdoar os pecados. Onde o povo de Deus estiver, onde os seus eleitos estiverem, a palavra do Senhor estará presente, sustentando com poder e autoridade a sua igreja e o seu povo.
Em terceiro e último lugar, por que nós também precisamos afirmar que Jesus é o nosso profeta? Nós vimos primeiro porque Jesus fala diretamente a nós, a sua palavra, como o autor de Hebreus também vai dizer, é viva, eficaz, é poderosa, ela é apta, ela é pronta para discernir os pensamentos. Nós vimos também que essa palavra, que é dita com poder e autoridade, não é representativa, mas é a palavra, é a autoridade e o poder próprio de Jesus, por causa de quem Ele é, Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado. Nós também vimos, ou queremos ver agora em terceiro e último lugar, porque esse é o único profeta que está sentado à destra de Deus. Embora os profetas do passado tenham cumprido seu papel ao falar da parte de Deus, a nenhum deles foi dado o direito de se assentar à direita de Deus. A nenhum deles foi dito o que o autor aos Hebreus diz aqui no verso 3, a parte C do texto, quando ele vai dizer: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nesse Jesus, nós podemos sim ouvir como o nosso profeta, ou o profeta de Deus, ao seu povo, à sua igreja, porque ele, depois de cumprir a sua missão como Cordeiro de Deus, derramando seu sangue na cruz do Calvário, purificando nossas vidas de todo pecado, ele foi recebido aos céus, penetrou os céus, como nós vimos no domingo passado, e está assentado à destra de Deus. Diferente, mais ou menos, dos profetas do passado. Ele não está morto, mas ressurreto. E não apenas ressurreto, mas elevado aos céus. E não apenas elevado, mas glorificado diante do seu trono. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento, enquanto estava ali cumprindo suas funções, poderia se sentar, executando o seu serviço no templo do Senhor. Nenhum dos profetas, ou a nenhum dos profetas foi dito que ele seria exaltado à mais alta posição, enquanto cumpriu o seu papel, a sua missão. Mas a Jesus Cristo, o autor aos Hebreus, tentando tirar essa falácia dos judaizantes que estavam penetrando na mente deles e dizendo que Jesus não é esse profeta, Jesus não é tão importante quanto os anjos têm uma importância também, assim como outros elementos que ele vai apresentar aqui, como Moisés, Abraão, Arão. O autor de Hebreus diz que Jesus sim é o nosso profeta, Jesus sim é a palavra viva de Deus, Jesus sim é maior e superior aos anjos, pois ele está sentado ao trono, ele auxiliou os anjos com seus servos. Jesus sim é maior que Arão e Moisés, porque ele não é um mediador que morreu no passado e ficou na sepultura. Ele é aquele que veio mediar um relacionamento direto a Deus, além de nos fazer entrar no Santo dos Santos, ou entrar na presença de Deus diretamente. Ele também nos fez assentar à destra de Deus com Ele, reinando em sua glória e majestade. Ele fez isso não apenas para cumprir o seu papel ou a sua missão, mas também para nos trazer de volta à presença, a sua presença, como seus servos, para nos trazer de volta aquele relacionamento que tínhamos antes e que podemos ter agora por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Enquanto os profetas do passado apenas chamavam o povo ao arrependimento, mostrando-lhe os seus erros, as suas falhas, Cristo Jesus, como esse profeta, é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados, não apenas para dizer onde estamos errando e falhando, como nós temos aqui um momento no culto onde nós oramos, lamentando pelos nossos erros,
nos lamentando pelas nossas falhas e podermos entrar na presença do Senhor, oferecer nossas vidas em louvor e adoração por quem Ele é, por tudo que Ele fez. Nós podemos fazer isso hoje, porque Jesus Cristo, o Senhor o Senhor dos Senhores, que entregou sua vida na cruz do Calvário, possibilitou para que nós pudéssemos então não apenas ter vida e vida em abundância, mas voltarmos à sua presença. Como uma vez eu falei, nós muitas vezes estamos sedentos pela vida do Senhor para voltarmos para o paraíso, voltarmos para o jardim especial de Deus, voltarmos para podermos entrar no céu que Cristo está preparando para o seu povo. Mas tudo isso precisa ser uma verdade em nossas vidas, também como a razão de estarmos ali, ou o porquê de estarmos ali, é uma reconciliação de Deus com o seu povo. Tudo o que o paraíso existe de bom não se compara à presença do Senhor Jesus naquele local. Olhando para a passagem que nós lemos, eu quero tirar algumas lições para a gente concluir a mensagem dessa noite. Que essas lições possam penetrar a sua mente, o seu coração, e te fazer lembrar da palavra do Senhor que nos ensina sobre esse profeta que é Jesus Cristo. Primeiro, por meio de Jesus Cristo, Deus continua falando com o seu povo. Em meio a esse mundo de caos, como falei no início, em meio a tribulações e investidas do diabo contra a família, contra a igreja do Senhor, em meio a tantas falhas que vemos até mesmo entre o povo de Deus, com relação ao Evangelho, com relação a uma vida piedosa, uma vida cristã, nós podemos perseverar, nós temos motivos para perseverar em saber que Jesus, o Filho de Deus, Ele está no nosso meio, por meio do Espírito de Deus e a sua palavra em nós. Nós podemos ler as Escrituras nas nossas devocionais diárias em casa, nos momentos de culto, quando nos reunimos para expor a palavra do Senhor, quando falamos versículos para aqueles que amamos, levando a palavra do Senhor. Nós podemos fazer isso sabendo que é Deus falando ao nosso coração. Alguém disse que se queremos ouvir Deus falando, basta nos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós não somos como alguns grupos que ainda pensam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra do Senhor. Ela é a palavra de Deus. Quando lemos e fala ao nosso coração, se não falou, então não é. Não, essa não é a nossa postura. De Gênesis a Apocalipse, quando lemos, nós temos plena certeza que estamos diante de Deus e Deus está falando naquele momento. Se temos a necessidade de ouvir Deus falando e ouvir a sua voz de maneira audível, clara, então vamos ler a palavra de Deus em voz alta, pois ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua sendo verdade do Senhor para as nossas vidas. A segunda lição é que por Ele, ainda falando hoje, nós precisamos compreender que não existe outro meio tão confiável, infalível e relevante para a igreja do Senhor do que esta palavra de Deus. Por isso que a centralidade do culto, a centralidade da igreja é a palavra do Senhor Jesus. É nela onde nós sustentamos nossas vidas, é por meio dela que nós temos plena certeza da nossa salvação, é por meio das Escrituras Sagradas que nós podemos hoje manter viva a esperança da volta do nosso Senhor. Em terceira lição para nossas vidas, Jesus, ele, por ser o tema principal das Escrituras,
Toda ela é essencial para a igreja do Senhor e devemos dar atenção às suas palavras em obediência. Nós não podemos, segundo as nossas próprias forças, as nossas limitações, nós somos incapazes de obedecer plenamente as Escrituras, porque há uma luta constante dentro de nós, os desejos da carne com a obra do Espírito. Mas pela graça e misericórdia de Deus e pela ação de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, nós podemos sim obedecer a sua palavra, seguindo o exemplo de Jesus, que é o tema principal, que é aquele pelo qual nós podemos olhar e tentar seguir os seus passos, refletir as nossas vidas na pessoa e na imagem, no caráter e na vida de Cristo Jesus. É possível sim nós obedecermos à vontade do Senhor em Cristo Jesus. Ele foi capaz de se submeter à vontade do Senhor de maneira plena, obedeceu e cumpriu a lei, foi obediente até morte de cruz, humilhante. Nele nós somos capazes de também permanecermos fiéis e obedecermos a sua palavra. A igreja do Senhor que não medita na palavra de Deus, que não tem as Escrituras como a sua ferramenta principal, até mesmo para se defender contra as heresias, como Paulo escreve aos Gálatas, falando que é esse Evangelho, que é a verdade de Deus, que nós devemos viver e proclamar. Se não fizermos isso, então o mundo ele vai trazer os seus modismos, os falsos profetas que estão aí fora, os falsos mestres que estão aí fora, sendo usados pelo maligno, eles vão nos influenciar, se a palavra do Senhor não for o nosso escudo. Quarta e última lição: embora hoje, como o autor diz, que Cristo está à destra de Deus, assentado no seu mais alto trono, na majestade e no seu esplendor e glória, um dia ele vai se levantar desse trono mais uma vez, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo, aqueles que se mantiveram perseverantes nessa palavra, que se apegaram a essa verdade, crendo plenamente que é a palavra de Deus, e que se mantêm então firmados de maneira plena. Aqueles que mesmo diante das muitas falácias do mundo, mesmo diante das vozes do maligno tentando nos seduzir e nos tirar da presença do Senhor, perseverar, firmes e constantes na fé do Senhor. É para esses que o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós, a igreja de Deus, precisamos nos manter alicerçados nessa verdade. Há lutas, há dificuldades, há tribulações, tempestades à nossa volta, e que escurece o nosso ânimo muitas vezes, os pensamentos de querendo desistir, e os questionamentos surgem em nossos lábios. Isso faz parte da nossa vida, e sempre vai fazer parte enquanto estivermos nessa terra. O que não pode deixar de estar presente acima de qualquer coisa em nossas vidas é as palavras de vida eterna do Senhor. Nós não podemos desistir em detrimento da circunstância à nossa volta, à luz da verdade de Deus que está dentro de nós. Nós precisamos continuar perseverantes e responder como Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Nós não podemos cair no mesmo erro que Eva e Adão caíram, mesmo diante da palavra da verdade, e prestar os seus ouvidos a uma voz diferente. E ao fazer isso,
trouxeram consequências à humanidade. E talvez você está aqui nessa noite também, como parte dessa humanidade, perdida nos seus delitos e pecados, distante da graça, da misericórdia do Senhor, no sentido de não participar plenamente da manifestação de Deus. Isso é um resultado da desobediência. Isso é um resultado das nossas inclinações, das nossas escolhas erradas. Isso é resultado de uma vida longe daquele que nos criou com suas mãos e palavras poderosas. Mas há esperança também para você. Há esperança também. O autor, além de falar para uma igreja que foi abraçada por Jesus Cristo, uma igreja que se reunia em nome do Senhor, mas que estava ali ainda flertando com uma doutrina diferente. Essas palavras desse autor também servem para nossas vidas hoje, no sentido de compreender a verdade que continua sendo plena, que continua sendo necessária, que continua sendo essencial, pois fala de Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe sorte em nenhuma outra pessoa. Não existe tarô, não existe 7 pulos nas ondas ali da praia, né? Não existe roupa branca, cor nenhuma que venha mudar nossas vidas, a não ser o Senhor Jesus Cristo, aquele que levantou do seu trono, assumiu a forma de servo para servir e dar a sua vida em valor dos perdidos. Para você que é crente em Jesus, que o Senhor fortaleça o seu ânimo, renove a sua fé, se mantenha perseverante nesse Senhor, se mantenha firmado nesse Jesus que é nosso profeta. As suas palavras são verdadeiras, as suas promessas se cumprirão, como se cumpriram no passado, e ainda aguardamos uma, que é a sua volta para buscar a sua igreja. Precisamos estar sempre juntos, cantando os mesmos louvores que alimentam a nossa alegria, que expressam a nossa gratidão e que nos faz, de mãos dadas, nos mantermos avivados em Cristo Jesus. Se há algum voto que você possa fazer para o novo ano que se aproxima, seja mergulhar na palavra viva e eficaz do Senhor, seja aquele que vai fazer você se firmar ainda mais na verdade plena de Cristo, para a glória de Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar juntos. Meu Pai, nós, no coração, ó Deus, quebrantado, Deus, com tuas palavras, que nos chamam, Deus, ao arrependimento, que nos chamam à verdade plena do Senhor. Nós oramos a Ti, meu Deus, certos de que estamos diante da Tua palavra, que nos exortou, que nos chamou, Deus, para a Tua presença, para ouvir plenamente a Tua voz. Ó Pai, não nos deixe, Deus, desviar os nossos pés desta palavra. Não nos deixe, ó Pai, emprestar nossos ouvidos às muitas vozes que nos cercam, tentando nos afastar da Tua presença. Nos ajude, Deus, a perseverarmos. Nos ajude, ó Senhor, a mantermos firmados as nossas vidas no Senhor, o nosso Deus. Alcance o coração de cada irmão e irmã que entrou aqui, assim como nossos amigos e visitantes. Aqui, ó Deus, a palavra do Senhor encontra espaço e opera o milagre, a transformação, a salvação necessária para que o Teu povo seja reunido, para que o Teu povo venha se manter, Deus, avivado pela Tua presença, cantando e louvando o Teu nome, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.